Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, querido devoto de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, que nesta quinta-feira, 22 de janeiro, medita a palavra de Deus. Seja bem-vindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, no capítulo 3, no versículo de 7 a 12. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar dele e de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, enquanto os mestres da lei e os fariseus não queriam aceitar Jesus, até os espíritos maus se jogavam aos pés do Senhor e reconheciam quem ele era, gritando: Tu és o Filho de Deus. Isso é para nós entendermos que muitas vezes a forma que a gente se comporta não mostra a fé verdadeira do nosso coração. Porque os espíritos maus não acreditam em Deus e não têm fé em Deus, mas sabiam quem era o Senhor. E quantas pessoas bem vestidas, aparentes, estão disfarçadas dentro da nossa igreja, se comportam piores do que os espíritos maus. Porque os espíritos maus são maus, mas sabem quem é o Senhor. E está cheio de gente disfarçada de espírito bom que não reconhece a Deus verdadeiramente no seu dia a dia. Numerosas multidões corriam atrás do Senhor. Numerosas multidões iam atrás do Senhor para tocar nele. E Jesus quis se retirar. Por que Jesus quis se retirar? Porque depois de uma longa jornada de trabalho, o descanso é extremamente necessário. Ninguém é uma máquina que só trabalha, trabalha e trabalha. Depois de uma longa jornada de trabalho, o descanso é extremamente necessário. O descanso também faz bem para a alma. E o descanso também aproxima de Deus. Por isso, meus amados, os ensinamentos que o nosso Senhor nos dá no Evangelho de hoje, além de trabalhar pelo bem do reino de Deus, além de profetizar, de fazer milagres, de celebrar, de atender o próximo, nós devemos também descansar, porque também no descanso nós nos aproximamos de Deus, sempre com uma fé verdadeira no coração, porque se os discípulos maus conseguiam dizer: Tu és o Filho de Deus, nós que somos bons, nós que amamos o Senhor e o conhecemos e nos apaixonamos por Ele, devemos dizer, não só com as palavras, mas com a própria vida: Tu és o Filho de Deus. Meus amados, estamos tendo o cerco de Jericó aqui no santuário e hoje tem missa de cura e libertação. 9 da manhã, 3 da tarde e 7h30 da noite. E você é o meu convidado especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre você e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E um abençoado dia para você, em nome de Jesus.